a todos, sejam bem-vindos a mais um Solar TV. Recebendo novamente aqui João Souza, é o nosso especialista lá da Ecore. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Tudo jóia. Obrigado, Ricardo. Legal, obrigado você por aceitar aí mais uma vez o convite aí de participar aí. Um abraço para toda a equipe aí, Ecore. Bom, pessoal, hoje o assunto aqui é sobre o código NEC. O que é o código NEC? Ricardo, o código NEC é um código elétrico nacional, né? Ele é aplicado lá nos Estados Unidos. NEC vem de National Electric Code. É uma normativa, né, que é aplicada lá nos Estados Unidos e ela é elaborada pelo Corpo de Bombeiros. Tá? O Código Elétrico Nacional, né, o NEC, ele é só mais um código, né, uma norma aplicada em um dos países que aplicam diretrizes para combate a incêndios em sistemas fotovoltaicos, né, combate e prevenção a incêndios. Não é só voltado às atividades do Corpo de Bombeiros, tá? É uma atividade, também fala das atividades dos instaladores. Então, fala de instalações elétricas, fala de interrupção de arco elétrico, fala de eletricidade, basicamente. Né? O NEC 2017 é aplicado a instalações elétricas. Bacana. Então, ele é mais uma diretriz. Tem outras diretrizes de combate na questão de incêndios, de como agir com isso em equipamentos fotovoltaicos. Agora, veja bem, isso não está só nos Estados Unidos, está em outros países também que adotaram essa normativa, correto? Quase isso, Ricardo. Os outros países, eles têm as suas próprias diretivas. O código NEC, ele é específico dos Estados Unidos. Ele é feito pela NFPA, National Fire Protection Association, que é o corpo de bombeiros lá dos Estados Unidos. Tá. Né? Então, o código NEC é elaborado pela NFPA. Outros países, eles têm seus próprios corpos de bombeiros ou suas próprias instituições que elaboram as normas específicas para essas diretrizes de segurança. Tá. E no Brasil a gente já tem o nosso? Como funciona o nosso? Não, a gente não tem nada ainda no Brasil. Tá. Né? A história mostra que é meio lento, né? Infelizmente é meio lento. Nos países que já existem, né? Por exemplo, no Reino Unido já existe diretriz para instalação, né? Desde 2000. Quando eu digo para instalação é sistemas fotovoltaicos, Tá. E combate, prevenção a incêndio, tá? Eu tenho até um slide que apresenta vários países, várias diretrizes, né? Explica Dá então para pra gente, apresentar isso. compartilha isso pra gente, João, e vamos ver como é que funciona isso. Vamos lá. Ah, aqui. O código NEC está fora desse daqui, tá? Mas nos Estados Unidos, por exemplo, além do código NEC, tem 3 diretrizes aqui para Corpo de Bombeiros, né? 2 de 2010, feita por esses autores aqui, né? Em 2011, um outro autor né? de outra normativa. A UL é um laboratório, né? Underwriters Labs, né? E isso em vermelho aqui é só diretriz para Corpo de Bombeiros. Tá. Devem ser atentas e seguidas pelo Corpo de Bombeiros. Tá. Já aqui em azul é uma diretriz para instalações elétricas, mas você pode ver que está voltado a instalações fotovoltaicas, né? E também tem a ver com o combate ou prevenção a incêndios. Toda essa lista que eu vou mostrar agora vai ter no título ou incêndio, combate a incêndio, proteção contra incêndio e fotovoltaico. Tá. Vai ter o autor e a data e o título do documento para quem quiser pesquisar depois na internet. Tá. Então, os Estados Unidos, eles têm bastante, né? E eu conheço muito bem o NEC, aí a gente abre um parênteses, vai falar do NEC depois, né? Ele não está nessa lista, mas a gente vai falar dele. Tá. O Canadá também tem uma diretriz para o Corpo de Bombeiros relacionado à energia solar, né? Instalações fotovoltaicas. Quem mais Ou aqui? seja, João, se estiver fora de uma norma, algumas dessas são obrigatórias em alguns desses países. Se estiver fora disso,
a instalação fotovoltaica ela pode ser multada, assim, ela não, o que pode acontecer? Nos Estados Unidos, se você não seguir as normas, você não consegue homologar. Tá. Lá existe a figura do autoridade sob jurisdição. É Uhum. uma autoridade local que vai lá e diz, pode seguir em frente ou não na sua obra, Tá. né? E, Então vamos lá. O Canadá também tem uma diretriz para o Corpo de Bombeiros relacionados a instalações fotovoltaicas. tá. A Alemanha tem para diretrizes para Corpo de Bombeiros e para instalações. O Reino Unido também tem diretrizes para Corpo de Bombeiros e instalações. Aí, para você ter uma ideia, ó, desde fevereiro de 2000 que já existe uma diretriz de instalações para sistemas fotovoltaicos, né, voltado ao combate, né, ou prevenção a incêndios. A Austrália, a Áustria, a França também tem as suas diretrizes, né? Japão, Suíça, Itália, Espanha, todos esses países têm as suas diretrizes, tá? Nesse sentido. Vou abrir aqui um parênteses, vou falar do código NEC, né? Só porque esse eu consigo explicar bem, a gente já fala bem sobre ele, né? Legal. O pessoal acha que, como a gente não fala muito dos que tem nos outros países, né, o pessoal acha que só existe o código NEC, Uhum. que é só ele que é rigoroso, Uhum. né? Mas Na verdade, vários não, e né? vários países já tiveram históricos. A Itália, por exemplo, ela teve um histórico muito forte de à medida que foi aumentando a quantidade de instalações elétricas, foi aumentando o número de casos de incêndios relacionados ou não, né, a essas instalações. Foi contabilizado, né, incêndios em locais que tinham a presença do fotovoltaico. E o interessante é que até o momento que não tinha uma norma, vinha numa curva exponencial de aumento de casos de incêndio. Depois que veio essas diretrizes, posso até mostrar o gráfico, tá? Vocês podem olhar aqui, ó, 2011, 2012, são os anos que vieram as diretrizes. E aí você vê uma queda no número de casos de Incêndio. incêndio. Quer dizer, é uma questão de tempo para ter uma norma no Brasil, né? Porque a gente vê aí os históricos, as instalações, o mercado crescendo, e com isso a gente já viu também alguns acidentes, algumas coisas aí, né, nos grupos acontecendo também. Né? Então essas diretrizes vêm totalmente de encontro para garantir uma segurança àquela edificação, correto? Uhum, sim. E aí vamos abrir um parênteses aqui no NEC para mostrar como é que eles fazem lá nos Estados Unidos. O NEC, ele tem várias versões, tá? Normalmente de 2 em 2 anos tem atualização. Mas aqui teve o NEC 3 em 3 anos, tá? Teve o NEC 2011, NEC 2014, NEC 2017, provavelmente vai ter o NEC 2020 ou 2021, né? Ele tem sempre uma atualização. O código NEC de 2014, ele já tinha a previsão do Rapid Shutdown, que são sistemas de desligamento rápido, Uhum. que aqui no telhado você tem aquela tensão alta lá de 600 a 1000 volts, né, nos sistemas tradicionais, né, os inversores de string, só que lá nos Estados Unidos, em caso de emergência, manutenção, né, quando você vai mexer no sistema, você é obrigado a instalar um dispositivo de desligamento rápido, que é para manter a tensão de segurança quando você está trabalhando. Uhum. Vou mostrar aqui, ó. Em cima do telhado, segundo a NEC 2014, você não tem nenhuma restrição de tensão. Mas a partir que você adentra a edificação, você só tem 1,5 metro de condutores que podem ter essa mesma tensão do arranjo. Tá? E a partir da borda do arranjo, você tem no máximo até 3 metros para todos os lados aqui, que você também pode ter essa tensão do arranjo. Passou de 3 metros, é para estar totalmente seguro em cima do telhado. Então, o corpo de bombeiros ou o instalador, ele pode se aproximar ali até 3 metros, fazer o que ele quiser, que não vai ter risco, né, de ter a tensão Ali. do arranjo, né, 600, 1000 volts.
Quando você desliga o sistema fotovoltaico, em até 30 segundos, o restante do cabeamento, né, o que não é mais parte desse 1,5 m, tem que decair essa tensão para menos de 30 volts em até 30 segundos. E também do inversor até o quadro de distribuição, essa tensão também tem que cair para menos de 30 volts em até 30 segundos. Isso foi em 2014, quando foi estabelecido pela ANEC 2014 o sistema de desligamento rápido, que a gente chama de Rapid Shutdown. O NEC 2017, que é adotado hoje pela grande maioria dos estados americanos, ele diz que esse limite do arranjo agora é menor, não é mais 1,5 m, é 30 centímetros da borda do arranjo que eu posso deixar a tensão do arranjo. Só que quando eu desligo o sistema, eu não posso mais ter a tensão do arranjo de 600, 1000 volts. Essa tensão tem que ser no máximo 80 volts. Os condutores que adentram a edificação, eles podem ter no máximo 90 centímetros de comprimento com esse 80 volts. Passou disso, tem que ser menos de 30 volts em até 30 segundos. Do lado CA, do inversor até o quadro de distribuição, também tem que ser menos do que 30 volts em até 30 segundos. E aí é por isso que a gente vê, por exemplo, nos otimizadores de potência da SolarEdge, por que a gente só pode colocar no máximo 30 otimizadores? Por que a gente só pode colocar no máximo 80 volts em módulo? Né? Você vê que é justamente a característica natural dele para atender as normas lá nos Estados Unidos. E no caso dos microinversores, eles já atendem isso naturalmente, né? A tensão de um módulo, ela não passa de 80 volts, é no máximo 40, 45 módulos de silício cristalino, tá? Que aí tem módulos de filme fino que podem ultrapassar os 80 volts. Aí é uma outra história, uma outra aplicação. Tá. Né? Então, quer dizer, com a tecnologia SolarEdge e o AP System, a gente consegue ter uma segurança muito maior nas edificações, correto? Aí, se você quiser, eu posso mostrar aqueles dados lá do mercado italiano. Tá? Eu gostaria, você comentou do mercado italiano, como é que foi isso? Vamos lá, vou mostrando o slide, fica melhor. Mercado italiano, bem aqui em cima. Então, vamos lá. Aqui é um artigo, né, que foi apresentado nesse congresso aqui, por esses autores, né? E eles mostram basicamente o que aconteceu no mercado italiano. Lá eles têm, o mercado deles é mais maduro, então eles têm uma base de dados de incêndios, né, relacionados com sistemas fotovoltaicos, e eles têm essa base de dados desde 2003 até 2014. Lembra que eu falei que as normas lá na Itália elas começaram a surgir lá em 2012, 2013? As diretrizes para bombeiros e instalações elétricas? Olha os casos de incêndio aqui, chegaram no pico de quase 800 casos no ano, né, de incêndios. E aí, com a entrada das diretrizes, esse número foi caindo. Se a gente pegar esse gráfico, João, e comparar, né, que a maturação do mercado italiano e outros mercados também aconteceram antes, se deu antes que o Brasil, a gente pode prever que pode acontecer isso aqui no Brasil também, né? Sim. O mercado italiano não é nem muito diferente do mercado brasileiro. Dá para aplicar esse gráfico, né? Por exemplo, de 2003 a 2012, dá 9 anos. O mercado brasileiro começou aqui em 2012. Digamos que em 2021 seria um pico, né? Do Brasil. Só que aqui o problema é que a gente não tem uma base de dados, né? Ninguém coleta essas informações. Não tem ninguém que faz a base de dados. Lá o Corpo de Bombeiros eles fazem isso, né? Não só na Itália, mas em outros países o Corpo de Bombeiros é responsável por manter uma base de dados, né? Eles até mantêm, mas eles não têm assim, tem fotovoltaico ou não tem, né? Eles não fazem distinção. Trata como um incêndio comum, né? É impossível rastrear, fazer rastreabilidade para fotovoltaico.
E é um. Uma coisa mais próxima disso que a gente vê é o trabalho que o pessoal da Bracopel faz, mas o trabalho deles é acidentes com eletricidade. Né? Alguém tomou um choque, aí eles começam a catalogar isso, eles têm uma base de dados, né, de acidentes com eletricidade. Tá. Seria legal se aqui no Brasil o Corpo de Bombeiros ou qualquer outra instituição montasse uma base de dados desse tipo. Hoje, a gente sabe que acontecem alguns casos, né? Alguns a gente sabe o porquê aconteceu, outros não, mas não tem, isso não é publicado, não é explorado, né? Um caso aqui, outro acolá, que talvez aparece num blog, né? Numa mídia na internet, mas não tem divulgação. Tá. Né? A gente não tem a mínima ideia de como é que está o mercado hoje. Infelizmente, né, eu espero que esteja baixo, mas eu também espero que não aconteça, né, não precise acontecer uma tragédia para Chegar a alguém 800 decidir, casos ao olha, ano para alguém chegar e falar, agora a gente precisa de uma norma. É melhor que a norma venha antes, né? espero que a gente não precise que aconteça uma tragédia para o pessoal descobrir que precisa de uma norma, porque a história está aí. Outros mercados mais maduros estão há muito tempo aí e já mostraram, olha, é necessário. No Exatamente. Brasil só falta alguém tomar um posicionamento, né, e resolver fazer, porque que é necessário. Né? Bom, pessoal, tá aí essa conversa aí que serve para a gente entender a importância de criar uma diretriz, uma norma no Brasil voltada a essa segurança, tá? Então, essa conversa de hoje foi mesmo para a gente expor isso, o que aconteceu em outros mercados, como funciona isso em outros mercados e tentar fazer que isso rode no Brasil também, antes do que aconteceu na Itália, por exemplo, que só aconteceu a norma depois, quando chegou num pico de 800 casos de incêndio ao ano. Então, tá aí, João. Quer completar alguma Alguém coisa? pode estar perguntando, né? Alguém pode estar perguntando assim, pô, mas no Brasil não tem, tipo, a NBR 16690, a Mas não 16274, está interligada, né? a A 16690 é de projetos de instalações fotovoltaicas, né? Então está mais relacionada ao projeto, Uhum. não tá relacionada à execução. A 16274 é uma norma de comissionamento. O que é que você tem que fazer de testes e ensaios antes de dar o sistema como entregue ao usuário? Isso também ainda não é uma norma específica de segurança. Dá uma certa segurança? Dá, mas quem verifica se o distanciamento entre os módulos para o telhado está adequado, entre módulo para módulo está adequado em caso de emergência, né? Passagem de cabos por sobre telhado, passagem de cabos inadequadas, né? Isso não tem. Verificar se foi executado de forma segura, tanto para uso quanto para situações de emergência, isso a gente não tem. Outros 500, exatamente. É. Aí essa verificação, essa cobrança é uma coisa que deveria ser comum no nosso mercado, né? Já aconteceu o caso do Corpo de Bombeiros e o Ministério Público de Santarém, se eu não me engano, eles fazerem vistorias. Nossa. E aí teve, se você pesquisar no Google, né, Santarém, fotovoltaico, né, Ministério Público, aí você vai encontrar, né, empresas de energia solar entram no radar do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros e eles estavam fazendo vistorias. E aí foi detectado essas coisas, como eu te falei, cabos sendo passados jogados no telhado, sem uma acomodação, sem um encaminhamento adequado desses cabos, né? Imagina numa telha metálica um cabo jogado ali e aí um cabinho desse está desencapado e todo o telhado fica com 1000 volts, né? São vários fatores aí, mas com certeza nesse caso específico de Santarém, envolvendo o Ministério Público, deve ter sido alguma denúncia, algum caminho que não foi um caminho, né, comum de se verificar, né? Então que isso sirva. Não sabe o que é que motivou, mas o fato é que aconteceu, né? Então Exatamente.
atitudes como essa a gente tem que parabenizar, né? Uhum. Mas ainda é um ponto fora da curva, né? Exatamente, é um pontinho ali de areia na praia. Falta muita coisa para desenvolver. Pessoal, então é isso. Hoje nós conversamos com o João Souza. Foi muito bacana esse papo aí sobre as questões de segurança, de diretrizes de segurança, né? Especificamente falando aí do NEC e abrindo esses parâmetros de comparação aí, e que isso sirva de exemplo para a gente trazer esse pensamento aí para o coletivo aí do Brasil, tá ok? Para os profissionais brasileiros, que isso aconteça mais rápido do que a gente espere que aconteça a curva de problemas e acidentes que possam acontecer. Então, isso é bom para todos, porque o mercado fica mais forte quem está trabalhando corretamente, né? E quem não está vai ter que se adequar. Então é isso. João, muito obrigado, viu, por sua participação mais uma vez. E nos falamos em breve nos próximos vídeos.